Saudações a todos. Vamos buscar refletir sobre palavras de Emmanuel, que é sempre bom buscar, recordar, reler, reler e reler o prefácio que ele coloca logo de início, no livro Nosso Lar, quando ele apresenta este livro, e dá sempre vontade de reler, porque ele fala: o intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro. Então, o intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro. Então, não adianta nós negarmos essa comunicação entre os chamados mortos, que sabemos bem que não estão mortos. Às vezes mortos estamos muitos de nós aqui, apenas com a vida orgânica, mas totalmente mortos. Mas enfim, aqui o que ele quer colocar é que este intercâmbio com o invisível, ele tem essa função restauradora do cristianismo puro, porque o cristianismo nos primeiros tempos, ali com Jesus, depois quando Jesus parte, os apóstolos ficavam mediunizados. Isso basta, não importa o credo que a pessoa tenha. Se ela for cristã, ela vai ler ali o Novo Testamento, E no Novo Testamento ela vai pegar ali não só a parte de Jesus, mas em seguida ali as vivências dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, e vamos ver claramente ali no Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós vamos ver claramente ali os relatos dos discípulos mediunizados, E podemos até nos lembrar de uma vez que Jesus falou a eles: se vocês se calarem, as pedras falarão. Em algumas traduções, as tumbas falarão. Ou seja, Jesus estava dizendo que, mesmo que eles não professassem ali os ensinamentos que estavam bebendo nesta fonte junto a Jesus, eles falariam. Eles falariam pela mediunidade, pela língua de fogo que nós vemos ali no dia do Pentecostes. Mas isto podemos ver a qualquer momento com mais detalhes, mas o que ele está dizendo aqui, voltando a Emmanuel, é que a revivência, a função restauradora do cristianismo, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Então, que não nos descuidemos. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele, nos fala Emmanuel. No livro da alma, ele diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade.
Importante alerta, então, nos traz Emmanuel a todos nós que nos considerarmos religiosos. Todas as religiões são espiritualistas. E por quê? Porque acreditam na existência do espírito independente do corpo carnal e sua preponderância em relação à matéria, ou seja, não há religião, não haveria religião que não entendesse que há um princípio, que há uma alma que sobrevive àquele corpo. O Espiritismo acrescenta o entendimento da pré-existência da alma. Então, o que o Espiritismo acrescenta além dos pontos já tão compreendidos nas outras religiões? Ele acrescenta a pré-existência da alma. Então, para o espírita, para o Espiritismo, a alma não é formada no momento da concepção. Ela já tinha vida, ela já existia. Então, o Espiritismo coloca a pré-existência da alma, a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos. Porque ele entende que não é só a Terra que compõe esse universo esplendoroso que podemos vislumbrar, né? Olhando para o céu. Como podemos? O que Emmanuel, ele refere-se a todas as escolas religiosas, isso é muito importante. Coloca que precisamos muito mais da espiritualidade do que do espiritismo ou do espiritualismo. Por quê? Porque em outras religiões, seja qual for, né, desde que ela nos traga este caminho que nos leve a Deus, projetando-nos a certeza de que somos um espírito numa caminhada, né? É claro que se conseguirmos fazer com que essa nossa crença trabalhe a nossa espiritualidade, é disso que nós precisamos, de espiritualidade, muito mais do que do espiritismo e muito mais do que do espiritualismo, que muitos têm, né? Não são propriamente espíritas, mas acreditam nessa espiritualidade, né? Dentro de certos conceitos. Mas o que fica é que a espiritualidade, esse é o ponto, seja qual for a nossa crença, é o que devemos trabalhar em nós. O que ele quis dizer com isso? Que não basta professarmos uma determinada religião, nem tampouco frequentarmos até assiduamente um templo, uma casa espírita, se não tivermos religiosidade. Religiosidade é a base espiritual religiosa no sentido do sentimento. E a casa que frequentamos nos ajuda a alicerçarmos e construirmos esta base. Mas a nossa religiosidade não está na casa, no templo, na igreja. A religião externa não é fator determinante da nossa religiosidade. Por isso, Emmanuel nos alertou que precisamos muito mais de espiritualidade. E há um ensinamento de Jesus que pode nos ajudar a clarear esse entendimento. Nós encontramos em Mateus. Mateus no capítulo 7. Se é capítulo 7, já sabemos que é no Sermão da Montanha, né? Porque foi Mateus que nos trouxe o Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao 7. Né? É uma riqueza, né? É uma riqueza. Não sei nem que termo nós usaríamos para o Sermão da Montanha. Está tudo ali. Então, vamos lá no versículo 21 do capítulo 7.
Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, continua Jesus no 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse ensinamento de Jesus não deixa dúvidas. Não nos iludamos, não nos acomodemos. É preciso alicerçar a nossa fé íntima em bases fortes. E o papel do lar é fundamental. E se temos este esclarecimento, não podemos negar aos nossos a educação do espírito, a evangelização nos lares é nosso dever. Assim como encaminhamos os nossos filhos para os cuidados de higiene, assim como encaminhamos os nossos filhos para a alimentação adequada, encaminhamos os nossos filhos para a educação intelectual, instrução nas escolas, temos que encaminhá-los no lar, começando no lar, que é a base segura. Lá eles devem conhecer, lá eles devem vivenciar um lar cristão. Quantas lágrimas, né? Quantas vezes poderíamos poupar, estruturando melhor, né? Dando atenção devida àqueles que estão no nosso entorno, nos lembrando sempre. Falamos de filhos, mas esse processo educativo, é claro que é muito mais fácil auxiliar a criança, encaminhar a criança nesse sentido, porque ela está aberta a isso. Nós, conforme vamos ficando mais velhos, adultos, e o tempo vai passando, cada vez mais difícil as mudanças, mas sempre é possível a mudança. A educação do espírito é para toda e qualquer época. E, então, focando, né? Que é nos lares que temos que trazer essa base sedimentada. Ela tem que ser elaborada nos lares, porque lá fora seremos muito mais instigados ao materialismo que à espiritualidade. Não resta dúvida. E as reuniões, os encontros que Jesus fazia em casa de amigos, trazendo a conversação edificante, nos aponta para essa necessidade. Jesus nos ensinou como processar, como proceder. E através da mediunidade do Chico, o espírito Neio Lúcio nos traz uma belíssima página de uma noite na casa de Pedro. Nós sabemos que
Jesus, ele se hospedava muito na casa de Pedro, né? Ficava muito ali, eles ficavam ali andando por todos os lados, mas sempre que passavam ali por Cafarnaum, lá estavam na casa de Pedro, né? Então, o Neio Lúcio, que é o espírito, ele vai trazer detalhes para nós de uma noite muito especial na casa de Pedro, em que Jesus nos ensina a importância do estudo religioso em família. E nesse livro ele intitula Culto Cristão no Lar. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar. Sabemos que é em Cafarnaum que a casa de Pedro, ainda temos ruínas lá da casa de Pedro, né? Dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Quando nós vemos aqui que ele pegou os pergaminhos, né, os escritos, os sagrados escritos, é o que chamamos de Bíblia. Só que naquela época era só a primeira parte, né? Era a primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento. O Novo Testamento veio depois, né? Depois da partida de Jesus. Mas vamos lá. Então, Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavará a madeira, usará enxói, o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Exportadora de caracteres. Caracteres é o plural de caráter, né? Então, é no lar, nós sabemos que é no lar que se moldam, que se forma o caráter. Então, Jesus aqui está colocando que a casa do homem, que é o lar, é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa
é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento de cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que constituem a fartura, começa no grão. Então, se a claridade é a expansão dos raios que constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. O Evangelho começou ali, naquela noite em que Jesus chega à terra, entre os pastores e os animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Reflitamos muito, muito, que os ensinamentos falem alto dentro de nós. Que os aprendizados modifiquem hábitos, se transformem em bons hábitos. Que tenhamos uma noite de paz.